Boa tarde. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre glândulas adrenais. E então, para começar com elas, eu vou começar falando. Elas têm um peso médio de 3,5 a 5 gramas, têm o formato de pirâmide achatada e apresentam tanto a região de córtex quanto a região de medula. Ela também vai ser responsável por produzir vários tipos de hormônios. Então, basicamente, como que funciona? Só um pouquinho antes, eu quero falar também ali, na questão da localização dela, ela está na parte superior de cada rim e no espaço retroperitoneal. Então, mais ou menos, como que vai acontecer? A gente vai ter o hipotálamo, que vai produzir o CRH, e esse RH vai estimular a produção de ACTH na adenohipófise. E desse ACTH vai estimular a parte do córtex adrenal, o córtex adrenal e também a parte da medula adrenal. E dele eles vão produzir alguns tipos de hormônios específicos de cada região. Então agora falando um pouquinho mais ali da parte da distribuição, de como que vai ser de medula, de córtex na glândula, né? Então, na parte de medula vai ter mais ou menos que vai ser 20% da parte central, então vai ter a glândula, 20% de toda a glândula vai ser a parte de medula, e ela vai estar na parte central. Já a parte do córtex vai representar cerca de 80% e vai estar na região periférica. Então, a parte da medula, ela está relacionada com o sistema simpático e as células delas são chamadas de cromafins e secretam adrenalina e noradrenalina, que também são chamadas de catecolaminas. Já a parte do córtex secreta outro grupo de hormônios, que são os corticosteroides. E eles vão ser responsáveis, eles vão ser sintetizados, esses hormônios, a partir do colesterol, né? Então, agora falando um pouquinho mais do córtex específico. Eu vou começar falando de córtex, tudo ele que ele é um pouquinho mais extenso, e depois eu explico a parte da medula. Então, o córtex, ele vai ter a zona glomerular dele, que vai ser cerca de 15% do córtex ali. Ele vai ser a parte mais externa. Então, vamos ter 3 regiões do córtex. Vai ter a parte mais externa, que é a zona glomerular, a zona fasciculada e a zona reticular. Então, a zona glomerular vai secretar mineral corticoides, que vai ser a principal de todas, a aldosterona. Mineral corticoides porque eles vão mexer ali com a parte de potássio, sódio, nessa região, nessa parte ali. E a aldosterona também é regulada pela angiotensina 2 e também pelo potássio. E uma enzima que eu gostei de destacar nessa região é a aldosterona sintase, que vai produzir aldosterona. Já na zona fasciculada, representa 80% do córtex, e ela é a região do meio ali do córtex, né? Então, ela vai sintetizar glicocorticoides, como principal o cortisol, mas também vai produzir o corticosterona. E pequenas quantidades de estrogênios também vai acontecer. E também ela é regulada pela ACTH. Já na zona reticulada, ela vai representar cerca de 5 a 7% do córtex. E ela vai secretar androgênios e também uma menor quantidade de glicocorticoides. E daí aqui um negócio legal, que ela vai sintetizar a desidropiandosterona. É um nome um pouquinho difícil, professora. Eu sou meio ruim com o nome. Que vai ser o DHEA. Eu sempre vou falar a sigla, que é um pouquinho mais fácil. Que também é um tipo de androgênio que eles, depois eu vou explicar também, que eles são considerados um pouco mais fracos. Agora falando um pouquinho da síntese de corticoides. Um negocinho que eu coloquei aqui. Androgênios são hormônios esteroides sexuais masculinos produzidos tanto em homens como em mulheres. Foi uma coisinha que eu gostei de destacar ali. Na parte de síntese de corticoides que eu estava falando, né? Então, vai ter a secreção pelo córtex adrenal, da aldosterona, glicocorticoides e hormônios sexuais. E a síntese desses hormônios se inicia a partir do colesterol, que eu já havia falado que eles são dependentes ali, são esteroides e tudo mais, né? Então, a síntese, como que vai ser? Vai ter a secreção do CRH pelo hipotálamo, depois pela dentro da hipófise vai ter o ACTH, esse ACTH vai aumentar a expressão de LDL nas células da glândula adrenal. 80% do colesterol utilizado vai ser proveniente do LDL,
Ele tem que lembrar lá que tem o HDL, aqueles outros lá, mas o principal que vai ser usado aqui é o LDL. E eles vão se ligar, então o LDL vai se ligar ao receptor de LDL adrenal, né? Porque ele, como o ACTH aumentou a expressão de receptor de LDL, agora o LDL tem mais facilidade para se ligar aí na glândula adrenal. A partir disso, essa lipoproteína, que é o LDL, vai sofrer endocitose. E as enzimas lisossomais vão liberar o colesterol livre. Então vai ter a endocitose e a partir da endocitose vai ter a liberação de colesterol livre. Esse colesterol livre é ligado à proteína STAR e ele vai lá para dentro da mitocôndria. E lá na mitocôndria vai ter a ação da enzima colesterol desmolase, que é abreviada com CYP11A1. A partir dessa enzima vai formar pregnenolona, que daí a pregnenolona vai ser o precursor de toda a parte ali, né? Então, uma coisa que tem que saber é que a clivagem do colesterol pode ocorrer em todas as zonas da parte da córtex adrenal. Pode ser na zona glomerulosa, na fascicular e na reticulosa. Mas o que vai mudar é o tipo de hormônio que vai produzir daí. Mas todos eles são dependentes de colesterol. Aí um negócio que eu gostei de marcar aqui, que eu achei interessante, só retomando ali. Então você vai ter o colesterol, aí você vai ter essa CYP11A1 e vai formar a pregnenolona. E daí lá tem vários processos ali, tem várias enzimas diferentes também em cada zona, que vai ser usado tanto na parte da glomerulose e tudo mais ali. Só que uma enzima que eu gostei de destacar é a 21-hidroxilase, que também é abreviada por CYP21A2. Por que eu queria destacar ela? Porque essa enzima, ela está tanto na zona glomerular como na zona fascicular. Então, está envolvida na parte de síntese de aldosterona e na síntese de cortisol. E daí, se você tendo a deficiência dessa enzima, você vai ter aldosterona, você vai ter a perda de sal, né? Por causa que depois eu vou explicar um pouquinho melhor como funciona a aldosterona, mas já adiantando. E na parte do hormônio cortisol, você vai levar um feedback negativo no eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Porque o hipotálamo vai liberar mais CRH e a hipófise vai liberar mais STH. E daí esse ACTH vai estimular a zona reticular porque assim, só para me organizar aqui um pouquinho melhor, a zona glomerular e a zona fasciculada são dependentes dessa enzima. Ou seja, se você não tiver essa enzima, se tiver uma deficiência nela, você não vai conseguir produzir aldosterona e também não vai conseguir produzir cortisol. E daí tem a zona reticular, que não tem essa enzima. Então, se você faz uma regulação lá no hipotálamo para liberar CRH, e depois na hipófise, que vai liberar esse ACTH, por causa do feedback negativo, que o corpo está entendendo que você não está... tá muito pouco hormônio, então ele tem que mandar mais hormônio para produzir mais cortisol e produzir mais aldosterona. Só que essa zona não vai produzir, porque está com deficiência nessa enzima. Então, todos esses hormônios vão ir para a zona reticular. E da zona reticular é responsável pela produção de androgênios. Então, você tendo deficiência nessas enzimas, nessa enzima você não vai produzir o cortisol, não vai produzir a aldosterona, mas você vai ter uma super produção de androgênios. Então, tipo, tudo... uma enzima está relacionada em várias partes ali das zonas da glândula adrenal. Agora falando um pouquinho aqui do caminho. Tem vários caminhos, mas um que eu achei um pouquinho mais importante que eu destaquei é o primeiro, que é a pregnenolona, que daí vai virar o DHEA, e esse DHEA vai virar a androstediona. E dessa androstediona vai virar testosterona ou estroma, que vai virar estradiol. Aí eu fiz tipo se eu pudesse mostrar aqui, eu fiz tipo um quadrinho que daí ficou assim: androstediona aqui, que vai formar estroma através da aromatase. Esse estroma vai virar estradiol da mesma forma que esse estradiol pode virar estroma, através da 17-beta-HSD. Aí, voltando aqui, então aqui nós temos a androstediona e aqui o estroma. A androstediona pode virar testosterona, também pela 17-beta-HSD. Essa testosterona pode virar estradiol, que está aqui.
que atravessa pela enzima aromatase. E lembra que o estradiol também pode virar estroma aqui pela 17-beta-HSD. A testosterona que está aqui, ela pode virar DHT, através da 5-alfa-redutase também. Que daí é tipo uma testosterona um pouco mais forte, assim, que tá bastante associada lá, se não me engano, no metabolismo do cálcio. Então, não, nas glândulas masculinas, né? Nas glândulas masculinas, que você vai produzir o DHT, né? Pra expressar lá a parte masculina do homem, as genitárias e tudo mais. Então, tá tudo, de certa forma, também interligado, né? E daí nós vamos ter os androgênios adrenais. O que eles são, esses androgênios, como eu já havia comentado? Eles são hormônios na zona reticular do córtex adrenal, que vai ser o DHEA e como também a androstenediona. São exemplos, né? E são considerados androgênios fracos, que não falei lá no começo do vídeo, mas eles podem ser convertidos tanto em testosterona como em estradiol, que são androgênio, a testosterona androgênio ativo e o estradiol via enzima aromatase. Em homens, a maioria dos androgênios ativos vem do testículo. Então, a maioria da testosterona provém do testículo. A glândula adrenal, ela fabrica um pouquinho de testosterona, mas não tem tanta influência. Ela não contribui tanto assim, é uma contribuição pequena dela. Já em mulheres, a adrenal é muito importante. Quase 50% dos androgênios vem da parte da adrenal. Então, como elas são responsáveis pelo libido, crescimento de pelos axilares, pubianos também. E outro detalhezinho que eu quis colocar aqui é o que isso pode influenciar em homens obesos. Porque daí, se você tem isso em homens obesos, você vai ter maior produção. Desculpa, deixa eu só fazer aqui reformular meu pensamento. O tecido adiposo contém aromatase. Então, a pessoa obesa, ele tem muito tecido adiposo. Então, vai ter bastante aromatase. A aromatase vai converter testosterona em estradiol. E daí, a androstenediona e androstenediona, que vai formar o estroma, que vai formar o estradiol. Então, tem essas duas vias, né, que eu queria deixar claro. E isso pode gerar ginecomastia no homem, que é uma condição, né, uma coisa que pode acontecer em pessoas obesas ali, por causa da aromatase, principalmente ali, e que nem eu já havia falado ali, né. Perfeito. Agora eu vou falar um pouquinho de transporte desses hormônios. Então, esses hormônios são lipossolúveis. Eles vão precisar se ligar a proteínas plasmáticas para ser transportado e aumentar o tempo de meia-vida deles, né? Então, a aldosterona, 60% se encontra ligados a proteínas e 40% está de forma livre. Isso tem uma ação mais rápida e o tempo de meia-vida dela é aproximadamente 20 minutos. Já o cortisol, 95% se encontra em proteínas e principalmente a globulina ligante de cortisol, que é a GLC, e também a transcortina. E ela possui um tempo de meia-vida de mais ou menos 60 a 90 minutos e possui uma ação mais lenta. Agora falando um pouquinho da ação dos glicocorticoides, hormônios do estresse que eu coloquei ali. É o cortisol, sendo representado por 95% da produção, 95% é produzido de só cortisol e só 5% de corticosterona. Eles são lipossolúveis e possuem receptores DNA nas células. E eles também são anti-inflamatórios, muito potentes, que vão bloquear as vias inflamatórias. Então, basicamente, vai ser essa parte que eu vou comentar agora. Então, qual que vai ser a ação deles nos carboidratos? Eu vou começar com carboidratos, depois vai ter lipídios, proteínas e tudo mais. Então, nos carboidratos, vai estimular a glicogênese hepática, como se fosse o glucagon. Então, o cortisol ele vai agir como se fosse o glucagon ali, que ambos são antagonistas da insulina.
E o cortisol, ele vai entrar nos hepatócitos, que são as células do fígado, se ligam aos receptor nuclear e ativa a transcrição de gene de DNA. E isso como vai ter resultado o aumento de enzimas que fazem a glicogênese e dessa forma o fígado consegue transformar mais aminoácidos em glicose, elevando a glicemia. Então, uma coisinha aqui que eu tinha ficado com bastante dúvida, depois eu fui um pouquinho mais... não tava entendendo, tava um pouco de bagunça na minha cabeça. Falei, pô, mas por que o cortisol estimula a quebra de proteína para liberar mais aminoácidos, mas também ele tá fabricando mais proteínas ali no receptor nuclear, né? Para fazer a glicogênese. Aí que eu vi aqui. Então, assim, no fígado, ele vai aumentar a produção de proteínas de gliconeogênese. Então, vai ter um efeito anabólico no fígado. E essas enzimas podem ser tipo a glicoseis-fosfato, a PEPCK. E essas enzimas vão promover a proteólise de proteínas. Então, vai liberar mais aminoácidos, que vai fazer a gliconeogênese e fazer acontecer a glicogênese. Eu sempre confundo glicogênese com gliconeogênese. É muito gênese, professor, desculpa. Mas enfim. Só que essa quebra das proteínas vai ser no músculo esquelético. Então, no músculo esquelético vai ser catabolismo, no fígado, anabolismo. E agora, então, para essa parte. Tá, e o cortisol vai diminuir a utilização de glicose pelas células também, porque ele diminui a translocação da GLUT4 na membrana delas. E o cortisol também estimula a lipose do tecido adiposo. Então, vai aumentar os ácidos graxos livres, que vai aumentar... que daí vai ter lá a beta-oxidação e tudo mais, corpos cetônicos, talvez se tiver muito acetil-CoA, enfim. Então, ele também, e o cortisol faz os tecidos responderem menos à insulina. Ele é semelhante ao GH, ali tem algumas coisinhas diferentes ali. Agora falando um pouquinho de proteína, como que o cortisol vai agir nas proteínas. Então, como eu já tinha falado ali, ele vai fazer o catabolismo textual da parte periférica, aumentar a quantidade de aminoácidos, a concentração de aminoácidos na parte plasmática do sangue, vai fazer a glicogênese hepática, então vai ser basicamente isso. Na parte de proteínas, ele vai aumentar a produção de proteínas no fígado e vai diminuir a produção de proteínas nos tecidos periféricos. Agora na parte de lipídios. Então o cortisol vai estimular a lipólise, que vai ser a quebra de triglicerídeos no tecido adiposo. Vai resultar a liberação de ácidos graxos livres e glicerol na corrente sanguínea. Os ácidos graxos livres vão ser absorvidos pelas células e na mitocôndria vão ser oxidados e transformados em ATP, que vai gerar energia. Isso vai poupar a glicose e vai deixar a glicose também para os órgãos mais vitais. Isso sempre lembrar do cérebro e tudo mais. Órgãos que não podem ficar sem glicose, né? E a glicose vai liberar, liberado do glicogênio e vai liberar a glicose no fígado também. Então, vai ter a liberação de ácidos graxos livres com o glicerol. E desse glicerol vai ser liberado, vai entrar na glicogênese e vai virar glicose no fígado. Então, basicamente isso. Então, vai ter... Sempre ele vai produzir energia, tanto o glicerol quanto os ácidos graxos livres. Mas são vias um pouquinho distintas ali. E ele também vai ter os efeitos anti-inflamatórios. O que vão ser esses efeitos anti-inflamatórios que o cortisol promove? Então, ele vai estabilizar membranas lisossomais. Isso vai fazer não liberar substâncias proteolíticas e inflamatórias. O cortisol vai inibir a produção de moléculas que promovem a inflamação, citocinas pró-inflamatórias, que vai ser os macrófagos e os neutrófagos. E ao mesmo tempo que ele vai fabricar essas moléculas que contêm inflamação de citocinas anti-inflamatórias. Então, isso vai evitar vai gerar menos necrose do tecido tecidual saudável. Perfeito. Uma coisinha que eu destaquei aqui, antes de falar da fosfolipase A, que eu queria falar antes e eu acabei esquecendo. Então, vai ter mais secreção de cortisol quando tiver estresse. E também quando tem hipoglicemia, como por exemplo na manhã.
Então, lembrar que o GH lá, ele é incentivado no ciclo cardiano, na fase 3 e 4, e o cortisol, ele vai aumentar um pouco antes da gente acordar. Ele vai ser tipo um despertador metabólico, assim. Então, ele vai... Porque quando a gente tá acordando, a gente tá com, geralmente, hipoglicemia, então ele vai produzir a lipólise e vai aumentar essa glicose no sangue. Então, agora voltando para a parte inflamatória aqui que eu tava falando. Ele vai inibir a fosfolipase A. E essa inibição vai inibir a produção de ácidos araquidônicos. Ele vai bloquear toda a cascata inflamatória. Então, ele vai produzir mediadores inflamatórios, prostaglandinas, que é através da via COX, e leucotrienos, que é da via LOX. Isso vai diminuir o edema, dor, calor local, que são sintomas inflamatórios. Então, além do cortisol suprimir a proliferação de linfócitos T, ele vai também suprimir, de certa forma, a resposta imune. Tá, agora falando um pouquinho mais de ACTH e MSH. Então, quando o SH é secretado, vários outros hormônios também são secretados junto com ele. Então, isso vai acontecer porque, assim, quando ele é transcrito para formar a molécula de RNA... Calma aí, deixa eu organizar meu pensamento aqui, prof. Eu quero falar assim. Quando você vai produzir os hormônios, né? Então, você vai ter que ir lá no RNA, que vai ser precursor lá para fazer essa síntese do ACTH. Só que antes de produzir... ficou meio ruim essa parte. Se eu pudesse cortar, eu cortava. Mas agora vamos só reestruturar aqui o pensamento, que eu tinha me perdido um pouquinho. Então, para produzir o ACTH, você vai ter a molécula de RNA. Só que antes do ACTH, meu Deus, que é uma proteína maior, ela vai ter um pró-hormônio, que vai ser denominado de POMC, P-O-M-C, que vai ser um precursor de MSH e STH. ACTH. Tô ficando doido já, professora. Desculpa. Mas enfim, esse MSH é o hormônio precursor da melanina. Então eu vou te dar um exemplo como na doença de Addison. Você vai ter muito ACTH, você vai liberar, teu ACTH tá muito elevado. Isso vai ter... e daí, como na doença de Addison tem uma destruição autoimune do córtex, você não vai... a parte do córtex ali que vai formar o cortisol. Então, você pode voltar um pouco antes de formar o ACTH por feedback, né? E você vai ver o que é derivado, que são as PONCs. Então, você vai ter maior melanina e vai ter uma pele hiperpigmentada. Então, o ACTH, por derivado da PONC, ele vai ter também uma atividade semelhante ao MSH. Então, ele pode estimular os melanócitos da pele e também a produção de melanina. Então, na doença de Wilson, você vai ter uma hipoadrenalismo, menor quantidade, uma hipoadrenalismo, uma menor quantidade de hormônios adrenocorticais, que são os hormônios produzidos no córtex. E eu falei do feedback negativo que vai acontecer. Então, você tem mais CRH, mais ACTH, estímulo de melanócitos e maior MSH. Isso vai dar uma hiperpigmentação da pele. Então, só retomando, a doença de Addison é uma doença autoimune que vai destruir essa parte do córtex. Então, você não vai ter a produção dos hormônios ali do córtex, né? Então, esse ACTH, ele sofre feedback negativo e daí ele pode ser transformado ou já direto no MSH ou, por ter função parecida, ele pode promover essa questão aí da hiperpigmentação da pele. Agora falando um pouquinho dos mineralocorticoides, também abreviado como MC, né? Ali na parte que vai ser a aldosterona, né? Então, quase 100% da aldosterona, 90% para ser mais um pouquinho específico ali, e ela vai vai ser ativa nos túbulos contorcidos distais e no túbulo coletor também.
E daqui eu coloquei que a aldosterona, ela tem um efeito antidiurético indireto. Porque o que a aldosterona faz? Ela reabsorve sódio, e daí junto com o sódio vem água. Então por isso que ele é um antidiurético indireto. Já o ADH, ele reabsorve a água mesmo. Então ele é um antidiurético direto. Então, a aldosterona vai aumentar a reabsorção tubular renal de sódio e a secreção de potássio pelas células tubulares renais. Isso vai fazer com que o sódio seja conservado no líquido extracelular e o potássio seja excretado na urina. Isso vai fazer com que o excesso da aldosterona vai fazer o aumento do Na e a redução do potássio. Então, e quando ele é reabsorvido, como eu falei, ele vem com a água junto, isso vai aumentar a tua pressão arterial, porque eu penso que vai ter muito sangue, a pressão ali do sangue com o vaso vai ser maior, a tua pressão arterial aumenta. Beleza. Então a gente vai falar os principais reguladores da aldosterona agora. Primeiro, que é o sistema renina-angiotensina, que vai ser a angiotensina 2. Ela pode estimular a secreção da aldosterona. Então, quando ela estimula, vai ter geralmente, quando a angiotensina 2 entra em ação, é porque a pessoa está com pressão arterial muito baixa, às vezes muito pouco sangue, sei lá, tá tendo um sangramento, alguma coisa do tipo. E basicamente... uma coisa que eu queria falar. Como vai ter essa parte ali de excreção de H+, vai ter uma alcalose metabólica, porque vai diminuir o pH e vai acontecer dessa forma isso. Então, porque daí a aldosterona pode secretar potássio e H+, né? E eu acho que da aldosterona era isso. Agora vamos falar um pouquinho da parte da medula. Então, aqui na parte de medula, nós vamos ter a síntese de catecolaminas. Então, nós vamos ter a adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina é também chamada de epinefrina e vai ser a principal formada ali na medula. Então, ela vai ter maior afinidade por receptor beta-adrenérgico, vai ter um efeito de maior frequência cardíaca, broncodilatação e vasodilatação. Ele vai preparar o corpo para fuga. Já a noradrenalina é a norepinefrina, que vai ser maior afinidade por receptor alfa-adrenérgico. E ela vai fazer vasoconstrição e vai aumentar a pressão arterial. Agora um pouquinho das funções arteriais das catecolaminas. Ele vai aumentar a glicose e ácido graxo livre. Vai ser porque é uma energia um pouco mais rápida, né? E vai estimular a gliconeogênese, que é a formação da glicose, a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e a lipose, que é a quebra da gordura. E vai aumentar também o débito cardíaco. E nós temos a síntese. Como que ela ocorre? Aqui tem várias partes ali, mas eu vou deixar um pouquinho mais só no processo aqui. Então, que vai ser a fenilalanina. A professora, eu sou muito ruim com o nome de pronunciar, tá? Então, que é um aminoácido. E desse aminoácido, através da fenilalanina hidroxilase, vai virar tirosina. Aí vai acontecer várias reações ali, até que chega na dopamina. Essa dopamina vai virar noradrenalina. E dessa noradrenalina, através da feniletanalamina N-metitransferase. PNMT é a sigla. Fica bem mais legal, né? PNMT. Assim fica, acho que, mais top. Então, nós vamos ter a noradrenalina através da PNMT, que vai virar adrenalina. Então, dessa forma que você vai formar tanto noradrenalina como adrenalina. E de uma coisa que eu queria deixar marcado é que essa enzima PNT é estimulada pelo cortisol. Então, dessa forma, a gente consegue ver a conexão, né, da parte do córtex com a medula. Então, sempre estão envolvidos um com o outro ali.
E agora falando um pouquinho da síndrome de Cushing. Ela é um hiperadrenalismo, porque ela vai ter excesso de cortisol. Então você vai ter muito cortisol, vai ter uma disfunção do córtex e na adenohipófise, pois vai produzir muito ACTH. Ou também no hipotálamo, daí depende, né? Se vai ser lá em cima ou um pouquinho mais para baixo ali. Que daí vai ser, você vai ter muito CRH. Então você vai ter uma das duas ações aí, né? E daí você vai ter uma maior deposição de gorduras nos tironídeos do rosto ou na parte nasal ali também. E daí uma última síndrome que eu queria destacar aqui é a síndrome de Cohn, que vai ser um hiperaldosteronamina. Nossa, deve ser muito chato você estar assistindo essa aula, prof. E eu com essas minhas pronúncias aqui, né? Mas estamos batalhando, né? Enfim, ele vai afetar a zona glomerulosa. E daí a zona glomerulosa vai lembrar que ela produz aldosterona. E isso vai produzir, então como ela vai afetar a zona glomerulosa, vai ter muita produção de aldosterona, você vai reabsorver muito sódio, e daí você vai ter um aumento também da pressão arterial. E basicamente, tivemos uma aula aí de de glândulas adrenais. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa que eu gostaria de retomar. Ah, tem uma coisinha aqui que eu também queria falar, não é tanto da parte não é tanto da parte de físio, mas que é a parte da vascularização. Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. Aqui. Então você vai ter nas suprarrenais, né? Você vai ter a artéria suprarrenal superior, sendo derivada da artéria frênica. Você vai ter a artéria suprarrenal média, que vai ser derivada da artéria aorta. E você vai ter a artéria suprarrenal inferior, que vai ser derivada da artéria renal mesmo. E daí você tem as veias, que é a veia suprarrenal esquerda vai ser derivada da veia renal esquerda. E você vai ter a veia suprarrenal direita, que vai desembocar na veia cava inferior. Eu falei que é derivada, me desculpa. Vai desembocar, então, a suprarrenal esquerda, aqui, vai desembocar na veia renal esquerda, já na própria renal. E a veia suprarrenal direita vai desembocar na veia cava inferior. E eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar. Não... Eu até poderia fazer alguma parte de exercício, mas não acho que seria muito produtivo, porque é a prof mesmo que faz o exercício, então não sei lá. Mas acho que seria isso, prof. Desculpa aí das palavras que eu errei bastante, mas eu tenho um pouco de dificuldade assim, de pronunciar esses nomes muito cheio de letra, coisa errada. Eu tenho uma dificuldadezinha um pouquinho grande aí. E também acho que minha dicção aqui não é das melhores, mas espero que tenha gostado. E espero que tenha ficado boa aula aí também, o áudio, a qualidade do vídeo. Fiz aí o possível para ficar melhor aí, beleza? Então seria isso. Muito obrigado pela atenção. E qualquer coisa, conversamos essa semana aí durante as aulas aí, beleza? Abraço!